O lobisomem foi encontrado amarrado no celeiro. Olha, eu nem sei por onde começar essa história, mas ela me assombra até hoje. Juro por Deus e pela Virgem Maria. Meu nome é Tião, tenho 58 anos e trabalho na roça desde que me conheço por gente. Nasci e me criei aqui nessa região de Minas Gerais, numa cidadezinha pequena que nem aparece direito no mapa, sabe? Daquelas que todo mundo conhece todo mundo, onde as casas ficam espalhadas pelos morros e a vida é simples, mas pesada. Eu sempre fui homem de acordar cedo, antes do galo cantar. Minha rotina sempre foi a mesma. Levantar quando ainda está escuro, tomar um café preto bem forte, que a Aparecida, minha mulher, deixa pronto, e ir para os pastos cuidar do gado e das plantações. A gente não tem muito, mas o que tem dá para viver com dignidade. Graças a Deus. A propriedade onde eu trabalho fica a uns 3 quilômetros da minha casa. É uma fazenda média do seu Geraldo, um homem bom que herdou as terras do pai dele. Tem pasto, tem roça de milho, tem um pomar e um celeiro grande onde a gente guarda ferramentas, ração e algumas sacas de grãos. É um lugar tranquilo, ou pelo menos era antes daquela noite que eu vou te contar. Isso aconteceu faz uns 5 anos, mais ou menos. Era a época de lua cheia. Eu lembro bem porque a noite estava clara, meio que prateada, sabe? Eu tinha ficado até mais tarde na fazenda porque estava ajudando a consertar uma cerca que o gado tinha derrubado. Quando dei por mim, já era quase meia-noite. Pensei em dormir ali mesmo, num canto do celeiro, mas a Aparecida não gosta quando eu faço isso, então resolvi voltar para casa. Só que antes de ir embora, eu sempre dou uma volta pela propriedade, conferindo se está tudo nos conformes. É mania minha, eu sei, mas é que já aconteceu de ladrão tentar roubar ferramentas e até gado. Então eu peguei minha lanterna, daquelas grandes e pesadas, e fui fazer minha ronda. Tava tudo normal. O gado dormindo quieto, as galinhas recolhidas, os cachorros meio sonolentos. Mas quando eu me aproximei do celeiro, os cachorros começaram a rosnar. Não era um rosnar comum, de quando vem um estranho. Era um rosnar diferente, cheio de medo. Os pelos deles estavam todos arrepiados e eles não queriam se aproximar do celeiro de jeito nenhum. Aquilo me deu um aperto no peito, mas eu sou homem e não podia deixar de conferir. Pensei que podia ser uma cobra ou, quem sabe, uma onça que desceu do mato. A gente já tinha visto rastros de onça por aqui antes, então não seria impossível. Cheguei devagar na porta do celeiro, com a lanterna numa mão e uma foice que peguei encostada na parede na outra. Meu coração estava batendo forte, eu admito. Tem hora que a coragem da gente vacila, né? Mas eu empurrei a porta que rangeu naquele jeito característico dela e entrei. O que eu vi naquela noite, meu amigo, eu não esqueço nunca, nem se eu viver 100 anos. No meio do celeiro, todo enrolado nas cordas que a gente usa para amarrar fardo de feno, tinha uma coisa. Não era bem um bicho, não era bem uma pessoa. Era algo entre os dois. Uma coisa que não devia existir nesse mundo. A criatura estava de 4, mas era grande, do tamanho de um homem adulto ou maior. O corpo todo coberto de pelos escuros, meio acinzentados, sujos de terra e sangue. As patas. Meu Deus, as patas eram como mãos e pés ao mesmo tempo, com unhas enormes, curvadas, que pareciam garras. E a cara era o pior. Era um focinho, como de cachorro ou lobo, mas tinha algo de humano ali também. Os olhos eram amarelos, brilhavam na luz da lanterna, e me olhavam com uma mistura de raiva e desespero que me gelou a alma. A boca estava aberta, mostrando dentes enormes, afiados, babando. A coisa estava presa nas cordas, completamente enrolada. Devia ter entrado no celeiro e se enroscado tentando pegar alguma coisa, ou fugir de alguma coisa. Estava se debatendo, rosnando baixo, um som que parecia vir de dentro da terra, grave e ameaçador. Eu fiquei parado ali, paralisado, sem conseguir mexer um músculo. Minha mão tremeu tanto que quase deixei a lanterna cair. Aquilo era real. Estava ali na minha frente. A coisa que os antigos sempre falavam, que meu avô jurava que existia e que eu sempre achei que era lenda. História para assustar criança. Era um lobisomem. Meu avô contava que na região tinha casos de lobisomem desde sempre. Dizia que eram homens amaldiçoados. Geralmente o 7º filho homem seguido, que viravam fera nas noites de lua cheia. Eu sempre ri dessas histórias. Sempre achei que era superstição de gente antiga, coisa de quem não tinha estudo. Mas ali, naquele momento, com aquela coisa rosnando para mim, presa nas cordas do celeiro, eu soube que meu avô estava certo. E todos os outros velhos que contavam essas histórias também. A criatura tentou se soltar, fazendo força,
e eu vi os músculos debaixo do pelo se mexendo. As cordas estalaram, mas não arrebentaram. Graças a Deus eram cordas boas, resistentes. Eu não sei o que teria acontecido se aquela coisa se soltasse. Acho que eu não estaria aqui para contar história. Eu dei um passo para trás, bem devagar, sem fazer barulho. Não queria provocar a fera. Meu instinto me dizia para sair dali correndo, mas eu sabia que se eu corresse, podia despertar ainda mais o instinto de caça daquela coisa. Então fui recuando, um passo de cada vez, mantendo a lanterna apontada para ela. Os olhos amarelos me acompanhavam. Tinha inteligência naquele olhar. Não era só instinto animal. Tinha algo mais, algo que me fazia pensar que, lá no fundo, ainda havia uma pessoa presa dentro daquela forma monstruosa. Quando consegui sair do celeiro, tranquei a porta com uma trave de madeira que a gente usa para reforçar quando tem temporal. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui encaixar a madeira. Fiquei ali parado do lado de fora, suando frio, ouvindo os rosnados e os sons da criatura se debatendo lá dentro. Pensei em ir embora, em correr para casa e esquecer que vi aquilo. Mas e se a coisa se soltasse? E se atacasse o gado, ou pior, e se fosse até a cidade e atacasse alguém? Eu não podia simplesmente abandonar aquilo ali, mas também não sabia o que fazer. Chamar a polícia? E dizer o quê? Ó, delegado, tem um lobisomem preso no celeiro aqui? Iam rir da minha cara, ou pior, iam achar que eu estava louco ou bêbado. Decidi ficar ali, vigiando. Peguei um banquinho que tinha encostado na parede externa do celeiro, sentei na frente da porta e fiquei ali, com a foice no colo e a lanterna ao lado. Os cachorros não chegavam perto. Ficaram à distância, inquietos, rosnando baixo. As horas foram passando devagar. Cada minuto parecia uma eternidade. Eu rezava baixinho, pedindo proteção, pedindo que amanhecesse logo. Os sons lá de dentro foram diminuindo aos poucos. A criatura devia estar se cansando de tanto se debater. Eu cochilei algumas vezes, a cabeça caindo para o lado, mas sempre acordava assustado, achando que tinha ouvido algum barulho diferente. O frio da madrugada foi entrando nos ossos, e eu fiquei ali tremendo, mas não saí do meu posto. Finalmente, depois do que pareceu uma vida inteira, o céu começou a clarear. Aquela luz cinzenta do amanhecer, que vem antes do sol nascer de fato, começou a aparecer no horizonte. Eu levantei do banquinho, as pernas duras e doloridas, e fiquei ouvindo. Silêncio. Não tinha mais nenhum som vindo de dentro do celeiro. Nenhum rosnado, nenhum barulho de movimento. Nada. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Será que a coisa tinha morrido? Será que tinha conseguido se soltar e fugido? Ou será que ainda estava lá, quieta, esperando eu abrir a porta para atacar? Esperei mais um pouco até o sol começar a aparecer de verdade, pintando o céu de laranja e rosa. Aí, com o coração disparado, tirei a trave da porta e abri devagar. Só uma fresta primeiro. Nada aconteceu. Abri mais um pouco, apontando a lanterna para dentro, embora já tivesse luz natural entrando pelas frestas das tábuas do celeiro. E aí eu vi. No lugar onde a criatura tinha estado, ainda enrolado nas cordas, tinha um homem. Um homem nu, sujo de sangue e terra, inconsciente. As cordas estavam todas enroladas nele, apertadas no corpo, nos braços, nas pernas. Eu fiquei em choque. Me aproximei devagar, ainda com medo de que fosse um truque, de que a criatura ainda tivesse ali de alguma forma. Mas era só um homem que eu reconheci. Era o Zé Maria, um sujeito que morava na cidade vizinha. Ele era conhecido por ser meio esquisito, muito quieto. Vivia sozinho numa casa afastada. As pessoas falavam dele, diziam que era estranho, mas ninguém sabia ao certo por quê. Ele estava respirando, mas estava todo machucado. Tinha arranhões pelo corpo todo, alguns bem fundos. As unhas dele estavam quebradas e sujas de sangue. O rosto estava pálido, com uma expressão de dor mesmo desmaiado. Eu não sabia o que fazer. Fiquei ali parado, olhando para ele, tentando processar o que tinha acontecido. O lobisomem tinha virado homem quando amanheceu. Era real, então. Tudo o que contavam era real. Resolvi soltá-lo das cordas. Foi difícil, porque elas estavam bem apertadas e ele tinha se enrolado muito. Quando consegui libertá-lo, peguei uns sacos de ração vazios e cobri o corpo dele. Não podia deixar o homem ali pelado. Ele começou a voltar a si aos poucos. Primeiro gemeu baixo, depois abriu os olhos lentamente. Quando viu onde estava e me viu ali perto, o olhar dele foi de puro terror e vergonha.
Você viu, não viu? Ele perguntou, a voz rouca, quase num sussurro. Eu não respondi de imediato. Não sabia o que dizer. Eu vi. Acabei confirmando. Ele fechou os olhos e começou a chorar. Ali, um homem adulto, chorando feito criança, o corpo todo tremendo. Foi uma das coisas mais tristes que já vi na vida. Eu sinto muito, ele disse entre soluços. Eu não consigo controlar. Toda lua cheia, toda maldita lua cheia, eu viro aquela coisa. Eu tento me trancar, tento me amarrar, mas nem sempre funciona. Às vezes, eu consigo fugir e aí eu não sei o que faço, não lembro de nada quando volto a ser eu mesmo. Fiquei ali ouvindo ele falar. Contou que era assim desde os 15 anos, quando a maldição se manifestou pela primeira vez. Disse que era o 7º filho homem do pai dele, e que na família já tinha tido outros casos, mas que ninguém falava sobre isso. Eu me escondo das pessoas por isso, ele explicou. Não quero machucar ninguém. Tento viver longe, sozinho, mas é difícil. É muito difícil carregar esse fardo. Ajudei ele a se levantar e a se vestir com uma roupa velha que tinha no celeiro, que a gente usava quando precisava fazer algum trabalho mais sujo. Ele mal conseguia ficar em pé. Estava fraco demais. Você vai contar para alguém? Ele perguntou com medo nos olhos. Eu pensei por um longo momento. Pensei em todas as histórias que eu tinha ouvido, em todo o medo que as pessoas tinham dessas criaturas. Pensei no que fariam com ele se soubessem. Provavelmente o caçariam, talvez até o matassem. Não, eu disse finalmente. Não vou contar. Mas você precisa ter mais cuidado. Precisa encontrar um jeito de se prender melhor nas noites de lua cheia. Você teve sorte de se enroscar nas cordas aqui. Podia ter sido pior. Ele concordou, agradeceu com um olhar que nunca vou esquecer e foi embora mancando, sumindo pela trilha que levava de volta para a cidade dele. Eu fiquei ali, sozinho no celeiro, olhando para as cordas ainda sujas de sangue no chão, para as marcas de garras nas tábuas de madeira, e me perguntando se tinha feito a coisa certa. Desde aquele dia, eu nunca mais contei essa história para ninguém. A Aparecida percebeu que eu estava estranho, que tinha algo me incomodando, mas eu disse que era só cansaço. Não podia contar para ela, não podia contar para ninguém. Às vezes, quando tem lua cheia, eu fico acordado a noite inteira, olhando pela janela, ouvindo os sons da noite, me perguntando se ele está por aí, se conseguiu se controlar, se não machucou ninguém. Tem noites que eu ouço um uivo distante, vindo das montanhas, e meu sangue gela. Eu fecho as janelas, tranco as portas e rezo. O Zé Maria ainda mora na cidade vizinha. Ainda vive sozinho. Quando a gente se encontra de vez em quando na feira ou na cidade, trocamos um olhar. Não precisamos falar nada. Eu sei o segredo dele, e ele sabe que eu guardo esse segredo. Mas eu tenho medo. Medo de que um dia ele perca o controle de verdade. Medo de que um dia eu acorde e ouça que alguém foi atacado por um animal selvagem na região. Medo de que eu seja o culpado por não ter contado, por ter protegido um monstro. Porque ele é um monstro, né? Mesmo que só seja uma vez por mês, mesmo que ele não queira ser, ele é. E eu ajudei a esconder isso. Eu não sei se fiz certo. Até hoje eu não sei. Acordo de madrugada às vezes, com pesadelos daquela criatura me encarando com aqueles olhos amarelos, rosnando, se debatendo nas cordas. Acordo suando frio com o coração disparado. E tem dias que eu olho para o Zé Maria e vejo a dor nos olhos dele, o peso que ele carrega, e penso que fiz certo sim, porque ele é humano. Na maior parte do tempo ele é humano, e humano merece compaixão mesmo quando carrega uma maldição que não pediu. Mas tem outros dias que eu penso nas crianças da região, nas famílias, e me pergunto se não deveria ter contado, se não deveria ter avisado as pessoas sobre o perigo que vive entre elas. É um fardo que eu carrego também agora, um fardo que divide comigo. E às vezes eu penso se não virei prisioneiro daquele segredo, tanto quanto ele é prisioneiro da própria maldição. Olha, eu não sei por que tô te contando isso agora. Acho que é porque já tô velho, já tô cansado de guardar isso só pra mim. E você não me conhece, não conhece a cidade, não conhece o Zé Maria. Talvez seja seguro contar para um estranho. Ou talvez eu só precise que alguém saiba que eu vi, que aquilo foi real. Que lobisomem existe, pelo menos aqui nessa região esquecida de Minas Gerais, onde as lendas ainda são vivas e os monstros caminham entre nós nas noites de lua cheia. Se você passar por aqui algum dia e tiver lua cheia, não saia de casa à noite. Não importa que barulho você ouça, que curiosidade você tenha, fique trancado, fique seguro.
Porque tem coisas nesse mundo que a gente não entende, coisas que a ciência não explica. E algumas dessas coisas têm dentes afiados e olhos amarelos, e se escondem na forma de homens comuns durante o dia. Eu vi, eu sei, e agora você também sabe. Que Deus nos proteja. O lobisomem se escondeu no circo do interior. E aí, pessoal, não sei se vocês vão acreditar no que vou contar, mas juro pela memória da minha mãe que é tudo verdade. Cada palavra. Meu nome artístico é Batatinha. Sou palhaço de circo. Mas meu nome de batismo é Francisco das Chagas. Tenho 42 anos e já rodei esse Brasil inteiro com lona e picadeiro. Nasci em Recife mesmo, mas minha vida é na estrada. Desde os 17 anos que vivo de circo em circo, de cidade em cidade. Comecei como ajudante, montando e desmontando estruturas. Depois virei acrobata e, por fim, encontrei minha verdadeira vocação: fazer as crianças rirem. Ser palhaço não é fácil, não. A gente tem que esconder a tristeza por trás da maquiagem e fazer todo mundo feliz, mesmo quando a gente mesmo não tá. O circo onde eu trabalhava quando isso aconteceu era o Circo Estrela do Nordeste, um circo médio, família mesmo, que percorria o interior do Piauí, Ceará, Pernambuco. Não era dos grandes, mas também não era daqueles cirquinhos miseráveis. A gente tinha trapezista mágico, domador de animais, uns cachorros amestrados e 2 leões velhinhos, equilibristas e, claro, eu e mais 2 palhaços. A gente tinha chegado em Picos, no Piauí, fazia uns 3 dias. Cidade boa, receptiva, público animado. Montamos a lona num terreno baldio na saída da cidade, como sempre fazíamos. Era um lugar meio afastado, com um matagal dos fundos e umas casas espalhadas na frente. Os espetáculos estavam indo bem. A gente fazia 2 apresentações por noite, uma às 7 e outra às 9. As arquibancadas enchiam, tinha criança para todo lado, pipoca, algodão doce, aquela alegria toda que circo traz, sabe? Mas desde a primeira noite, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenas coisas que a gente meio que ignorou no começo. Os cachorros do número de animais amestrados ficaram muito agitados. O Tonho, que é o domador, falou que eles não queriam entrar na jaula de jeito nenhum depois do espetáculo. Ficavam rosnando, olhando para o fundo do circo, para o lado de onde ficavam guardados os figurinos e equipamentos. Os leões, que normalmente são tranquilos, coitados, são velhos e meio cansados da vida, também ficaram inquietos. Rugiam baixo durante a noite, uma coisa que não era normal. Eu lembro que comentei com o Zé Pequeno, outro palhaço, que tinha algo deixando os bichos nervosos. Ele falou que devia ser algum bicho do mato, um cachorro vadio ou coisa assim. Fazia sentido, né? A gente estava bem perto do mato. A coisa ficou mais séria na terceira noite. Foi depois do último espetáculo. Devia ser umas 11 horas. A maioria do público já tinha ido embora. Sobraram só alguns funcionários desmontando as cadeiras, recolhendo o lixo, fazendo a limpeza básica. Eu ainda estava com parte da maquiagem, tinha tirado só o nariz vermelho e a peruca. Estava ajudando a guardar alguns adereços quando ouvi a Rosinha, uma das trapezistas, gritar. Todo mundo correu para ver o que tinha acontecido. Ela estava pálida, tremendo, apontando para um canto escuro do circo, perto de onde ficavam penduradas as lonas extras e as cordas. Tem uma coisa ali, ela disse, a voz tremendo. Eu vi. Tem uma coisa ali. O seu Augusto, que é o dono do circo e pai da Rosinha, pegou uma lanterna e foi olhar. A gente foi atrás, curioso e meio apreensivo. Não tinha nada, só as lonas penduradas, as cordas, alguns equipamentos encostados. Nada de diferente. Deve ter sido sombra, filha, o seu Augusto disse. Você tá cansada. Mas a Rosinha insistiu. Não foi sombra, pai, eu vi. Era algo grande, peludo, se mexendo entre as lonas. Tinha olhos brilhantes. A gente procurou mais um pouco, mas não achou nada. No fim, todo mundo achou que ela tinha imaginado mesmo, ou visto algum animal do mato que tinha entrado e fugido. Mas eu acreditei nela. Tinha algo no jeito que ela falou, no medo genuíno nos olhos dela, que me fez acreditar. Naquela noite, alguns de nós ficamos até mais tarde, meio que vigiando. Eu, o Zé Pequeno, o Tonho e o Carlinhos, que é o mágico. A gente sentou perto do trailer do seu Augusto, tomando umas cervejas, conversando baixo, mas de olho no circo. Devia ser 00:30, 1h, quando os cachorros começaram a latir feito loucos. Todos ao mesmo tempo. Um latido desesperado, de medo.
A gente se levantou na hora, pegou lanternas e foi ver. Os cachorros estavam todos encolhidos no fundo da jaula deles, rosnando e ladrando sem parar, olhando para a lona do circo. Os leões também estavam agitados, andando de um lado para o outro na jaula deles, rosnando. Tem algo aí dentro, o Tonho falou, e ele conhecia os bichos dele melhor que ninguém. A gente se olhou. Ninguém queria ser o primeiro a entrar, mas também não podia deixar para lá, né? Se tinha um animal selvagem lá dentro, ou um ladrão, tinha que resolver. Fomos os 4, cada um com uma lanterna, e eu peguei um pedaço de pau mais para me sentir seguro do que porque eu saberia usar como arma. Entramos na lona por uma das entradas laterais. O circo vazio à noite é uma coisa estranha, vou te falar. Durante o dia, com gente, luzes, música, é mágico. Mas de noite, vazio e escuro, é quase sinistro. As arquibancadas vazias, o picadeiro sem vida, as sombras dançando com a luz das lanternas. A gente foi andando devagar, iluminando os cantos. Nada. Só silêncio e sombra. Deve ter ido embora. O Carlinhos sussurrou. Mas aí a gente ouviu. Um barulho. Um roçar de algo pesado se movendo, vindo de cima. Apontamos as lanternas para cima, para os equipamentos de trapézio, para as cordas, para a estrutura do teto da lona. E eu vi. Meu Deus do céu, eu vi. Tinha algo se movendo lá em cima, entre as cordas e as vigas de sustentação da lona. Algo grande, muito maior que um cachorro. Tinha pelo escuro. E quando a luz da lanterna pegou nele, vi 2 olhos amarelos me encarando. Não era um animal normal. Não era um cachorro. Não era um macaco. Não era nada que eu conhecesse. A forma era errada. Era como se fosse algo entre um bicho e uma pessoa, se isso faz algum sentido. A criatura se mexeu rápido, escalando pelas cordas e vigas com uma agilidade impressionante e desapareceu na escuridão da parte mais alta da lona. Vocês viram isso? Eu perguntei, a voz falhando. Vi, o Zé Pequeno disse, e pela primeira vez na vida vi ele com medo de verdade. A gente ficou ali parado, sem saber o que fazer. Procurar aquela coisa lá em cima era loucura. Era perigoso demais. Vamos sair, o Tonho disse. Vamos sair e chamar a polícia, ou sei lá. A gente concordou e começou a voltar para a saída, bem devagar, sempre olhando para cima. Meu coração estava disparado, as mãos suando frio na lanterna. Quando a gente estava quase na saída, ouvimos um rosnado. Não era rosnado de cachorro. Era algo mais profundo, mais gutural, que fazia os pelos da nuca arrepiarem. A gente correu. Não tem outra palavra. A gente simplesmente correu para fora do circo, como se o diabo tivesse atrás. Do lado de fora, a gente parou, tentando recuperar o fôlego. Olhamos uns para os outros. O medo estava estampado na cara de todo mundo. O que era aquilo? O Carlinhos perguntou. Ninguém respondeu porque ninguém sabia. A gente passou o resto da noite acordado, em volta de uma fogueira que fizemos bebendo café forte. Ninguém teve coragem de voltar para dormir nos trailers. A gente ficou ali, de olho na lona do circo, esperando amanhecer. Quando o sol nasceu, a gente entrou de novo no circo, agora com mais gente, quase todo o pessoal do circo. Procuramos por toda parte, em cada canto, em cima, embaixo. Nada. Não tinha rastro, não tinha pelo, nada que indicasse que alguma criatura tinha estado ali. Era como se a gente tivesse imaginado tudo. Mas a gente sabia que não tinha imaginado. 4 pessoas não imaginam a mesma coisa ao mesmo tempo. O seu Augusto decidiu que a gente ia embora de Picos. Desmontaríamos o circo no dia seguinte e seguiríamos para a próxima cidade. Melhor não arriscar. Mas aí veio a última noite de espetáculo em Picos. A gente fez as 2 apresentações como de costume, embora eu confesse que não estava com cabeça para palhaçada. Eu ficava olhando para os cantos escuros do circo durante o show, esperando ver aqueles olhos amarelos me encarando. Passou tudo bem durante os espetáculos. O público nem desconfiou que algo estava errado. Depois do último show, a gente começou a desmontar, mas o seu Augusto pediu para eu e o Tonho fazermos uma última ronda, só para garantir que não tinha ficado nada de valor no circo antes de começar a desmontar a lona no dia seguinte. A gente entrou, já eram quase meia-noite. Levamos lanternas bem potentes dessa vez, e o Tonho levou uma espingarda que ele tinha no trailer dele. Fomos conferindo cada área. Tava tudo normal. A gente já estava relaxando, achando que tinha sido só um susto, e que o bicho, seja lá o que era, tinha ido embora. Foi quando a gente chegou perto dos vestiários, onde ficavam os baús com figurinos e maquiagens.
Um dos baús estava aberto e as roupas estavam todas reviradas, jogadas no chão. Que diabo! O Tonho começou a dizer, mas não terminou, porque a gente ouviu a respiração. Era uma respiração pesada, ofegante, vindo de trás dos baús. A gente congelou. O Tonho apontou a espingarda naquela direção. Eu apontei a lanterna. E então, ele apareceu. Saiu de trás dos baús, se arrastando de 4, mas quando a luz bateu nele, se levantou nas pernas traseiras. Meu Deus, era um lobisomem. Não tinha outro nome para aquilo. Tinha quase 2 metros de altura quando de pé, coberto de pelos escuros e embaraçados, com as pernas dobradas de um jeito errado, como de animal. Os braços eram longos, terminando em mãos que eram metade humanas, metade garras. E a cabeça era de lobo, com um focinho proeminente, orelhas pontudas e aqueles olhos amarelos que brilhavam na luz da lanterna. A criatura abriu a boca, mostrando presas enormes, e rosnovou para a gente. Eu não conseguia me mexer. Estava paralisado de medo. Aquilo não podia ser real. Não podia existir. Mas estava ali a poucos metros de mim, real e aterrorizante. O Tonho, Deus abençoe ele, teve coragem de atirar, mas suas mãos tremiam tanto que o tiro pegou no teto da lona. O barulho ecoou estrondoso no espaço fechado. A criatura se assustou com o barulho e se virou, correndo de 4 com uma velocidade impossível. Em segundos, desapareceu entre as sombras, escalando pelas cordas e estruturas como uma aranha gigante. "Corre!" O Tonho gritou e a gente correu. Saímos do circo tropeçando um no outro, gritando por ajuda. O pessoal todo veio correndo dos trailers. Todo mundo falando ao mesmo tempo, querendo saber o que tinha acontecido. A gente tentou explicar, mas como explicar uma coisa dessas? Um lobisomem? Quem ia acreditar? O seu Augusto ficou bravo. Achou que a gente estava bêbado ou querendo pregar peça. Mas quando viu o terror genuíno nos nossos rostos, quando o Tonho mostrou que tinha até atirado, e o furo de bala no teto da lona, ele ficou sério. Chamaram a polícia. Vieram 2 policiais meio desconfiados, achando que era trote. Entraram no circo com a gente com lanternas e armas em punho. Procuramos por mais de 1 hora. Nada. O bicho tinha sumido de novo. Os policiais não encontraram nada, nenhuma evidência. Foram embora achando que éramos todos malucos ou mentirosos. Mas tinha algo que eles não viram, que só eu vi quando estava saindo do circo naquela última busca. No chão, perto dos baús de figurino, tinha pegadas. Não eram de bicho normal. Eram pegadas grandes, com marcas de garras, mas com um formato que lembrava pés humanos. E tinha sangue, gotas de sangue formando um rastro que ia até a saída dos fundos do circo. Eu não falei nada para ninguém. Não sei porquê. Acho que já estava todo mundo assustado demais. Não precisava piorar. A gente desmontou o circo no dia seguinte, trabalhando rápido, todo mundo nervoso, olhando para os lados. Saímos de Picos antes do meio-dia. Mas a história não terminou aí. Na manhã seguinte, quando a gente já estava na estrada, paramos num posto de gasolina. Eu desci para comprar um café e vi um jornal local de Picos na banca. A manchete dizia: "Homem encontrado ferido e confuso na saída da cidade." Comprei o jornal e li a matéria. Dizia que um homem tinha sido encontrado de madrugada, nu, coberto de sangue e arranhões, andando pela estrada. Ele estava confuso, não conseguia explicar o que tinha acontecido. Dizia que não lembrava de nada. Foi levado para o hospital. O que me chamou a atenção foi a descrição do local onde ele foi encontrado. Era exatamente perto de onde o circo estava montado. E tinha outra coisa. O jornal mencionava que o homem tinha ferimentos estranhos, como se tivesse brigado com algum animal grande e que as autoridades estavam investigando. Mas o que realmente me gelou foi a última linha da matéria. O homem, identificado como João Batista da Silva, já tinha histórico de comportamento estranho em noites de lua cheia, segundo moradores locais. Lua cheia. Eu olhei para o céu, mesmo sendo dia. Tinha sido lua cheia nas últimas noites. A lua cheia completa tinha sido justamente na noite anterior, quando a gente viu aquela coisa no circo. Voltei para o ônibus do circo sem falar nada com ninguém. Guardei o jornal na minha bolsa. Naquela noite, no nosso camarim itinerante, enquanto a gente se preparava para o show na cidade seguinte, eu me olhei no espelho. Estava me maquiando, colocando a tinta branca, o nariz vermelho, desenhando o sorriso exagerado. E foi aí que eu notei. No meu braço, tinha 3 arranhões.
Não eram profundos, mas eram nítidos. 3 linhas paralelas, vermelhas, como marcas de garras. Eu não lembrava de ter me machucado. Não lembrava de ter esbarrado em nada que pudesse ter me arranhado assim. Gelei. Minha mão parou no ar, segurando o lápis de maquiagem. Quando foi que eu tinha levado esses arranhões? Tentei lembrar de tudo o que tinha acontecido na noite anterior. A gente tinha visto o lobisomem, tinha corrido, tinha voltado com a polícia para procurar. E aí eu lembrei. Quando a gente estava saindo do circo, depois que a criatura fugiu, eu escorreguei em alguma coisa no chão. Caí de mau jeito. Bati o braço numa estrutura metálica. Pelo menos, era isso que eu achava. Mas e se não tinha sido só isso? E se, naquele momento de confusão e escuridão, aquela coisa tinha me alcançado? E se tinha me arranhado? Comecei a suar frio. Meu coração disparou. Não, não podia ser. Isso era loucura. Lobisomem não existia. E mesmo que existisse, um arranhão não transformaria ninguém em lobisomem. Isso era coisa de filme, de história inventada. Mas os arranhões estavam lá, reais, na minha pele. Terminei de me maquiar com as mãos tremendo. Fui pro picadeiro fazer meu número como sempre fazia. Ri, fiz piadas, brinquei com as crianças na plateia. Mas por dentro eu estava apavorado. Naquela noite, depois do show, fui pro meu beliche no trailer e não consegui dormir. Fiquei olhando pros arranhões no braço, passando o dedo neles, sentindo eles arderem um pouco. E comecei a reparar em outras coisas. Eu estava com mais fome que o normal. Uma fome estranha, profunda, e meu olfato parecia mais aguçado. Eu conseguia sentir o cheiro de tudo, do sabonete do Zé Pequeno no outro beliche, da gordura da pipoca que tinha sobrado do show, do perfume barato da Rosinha, do suor dos cavalos. Tô ficando maluco, eu sussurrei para mim mesmo no escuro. Passei os dias seguintes em paranoia. Cada noite, antes de dormir, eu verificava meu corpo inteiro no espelho, procurando por mais pelos, por mudanças, por sinais de que eu estava virando aquilo. Nada aconteceu. Os arranhões foram sarando normalmente. Meu apetite voltou ao normal. Eu relaxei um pouco, convencido de que tinha sido só minha imaginação exagerada, trauma do susto que levei. Até que chegou a próxima lua cheia. A gente estava numa cidadezinha no interior do Ceará. Eu tinha até esquecido de verificar as fases da lua, de tão focado que estava no trabalho, tentando esquecer o que tinha acontecido em Picos. Mas naquela noite, depois do show, comecei a me sentir estranho. Primeiro foi uma dor de cabeça forte, latejante. Depois, meu corpo inteiro começou a doer, como se meus ossos estivessem quebrando e se remontando. Fui pro trailer, achando que estava com febre, que tinha pegado alguma doença. Me deitei no beliche, tremendo, suando. A dor foi piorando. Meus músculos se contraíam involuntariamente. Eu mordia os lábios para não gritar, para não acordar o Zé Pequeno que dormia no beliche de baixo. E então comecei a sentir algo mais aterrorizante. Uma raiva inexplicável crescendo dentro de mim. Uma vontade de sair, de correr, de caçar. Meus sentidos ficaram hiperativos. Eu conseguia ouvir cada som da noite lá fora. Os grilos, o vento nas árvores, o latido distante de um cachorro, até as conversas baixas do pessoal nos outros trailers. E o cheiro. Meu Deus, o cheiro. Eu conseguia sentir o cheiro de carne, de sangue, e aquilo despertou algo primitivo e terrível dentro de mim. Levantei da cama, cambaleando. Olhei no pequeno espelho que tinha pregado na parede do trailer. Meus olhos estavam diferentes. Pareciam mais amarelados. Ou seria truque da luz fraca? Eu saí do trailer, precisando de ar fresco, precisando entender o que estava acontecendo comigo. Lá fora, a lua cheia brilhava enorme no céu. E quando eu olhei para ela, senti um puxão no peito, uma conexão estranha, como se ela tivesse me chamando. A dor voltou, mais forte. Caí de joelhos no chão, tentando não gritar. Minhas mãos pareciam estar mudando, os dedos se alongando, as unhas crescendo. Não podia estar acontecendo. Eu me levantei e corri. Corri para longe do circo, para longe das pessoas. Corri em direção ao matagal que tinha perto de onde a gente estava acampado. Não sei quanto tempo corri. Nem sei direito o que aconteceu depois. Minhas memórias daquela noite são fragmentadas, confusas, como um pesadelo que você não consegue lembrar direito. Lembro de correr de 4. Lembro do vento no pelo do meu rosto. Pelo. Lembro de sentir cheiros que eu nunca tinha sentido antes. De ouvir sons que ouvido humano não ouviria. Lembro de uma sede, de uma fome que não era por comida normal.
e lembro de sangue, de caçar, de perseguir algo pequeno e peludo pelo mato. Acordei quando o sol já estava alto, deitado no chão do mato. Nu, coberto de arranhões e mordidas de mosquito, com folhas e galhos enroscados no cabelo. Levantei em pânico, olhando para o meu corpo. Era meu corpo normal. Minhas mãos eram mãos normais. Meus pés eram pés normais. Mas eu estava nu e não tinha ideia de onde tinha deixado minha roupa. Pior, tinha sangue na minha boca. Sangue seco nos cantos dos lábios, no meu queixo. Comecei a chorar. Ali sozinho no meio do mato, pelado e coberto de sujeira. Eu chorei como não chorava desde criança. Eu tinha virado um lobisomem. Aquela coisa em picos tinha me transformado de alguma forma. E eu tinha acabado de passar minha primeira noite como monstro. Consegui voltar para o circo usando folhas para me cobrir, esgueirando pelos fundos até chegar no meu trailer sem ninguém ver. Todo mundo ainda estava dormindo. Tomei banho, me vesti e fiquei sentado na cama, em choque. O que eu ia fazer? Como eu ia viver assim? O Zé Pequeno acordou e me olhou estranhamente. Você tá com uma cara péssima, Batatinha. Bebeu ontem? É, acho que sim. Menti. Bebi demais. Ele riu e desceu do beliche. Pois tome cuidado, palhaço bêbado não faz rir ninguém. Passei o dia em um estado de choque silencioso. Fiz meus números mecanicamente, a mente longe. À noite, depois do último show, finalmente tive coragem de procurar informação. Peguei emprestado o celular do Carlinhos, dizendo que o meu tinha quebrado, e pesquisei sobre lobisomem, transformação, maldição. Encontrei muita bobagem, muita história fantasiosa, mas também encontrei alguns relatos que pareciam reais, de pessoas que diziam ter a mesma condição. A maioria falava de aprender a se controlar, de se trancar em noites de lua cheia, de correntes e trancas. Alguns mencionavam plantas que ajudavam a acalmar a transformação. Outros falavam de aceitar a maldição e aprender a viver com ela. Eu não sabia o que fazer. Só sabia que não podia contar para ninguém. Se eu contasse, seria expulso do circo. Seria tratado como monstro. Talvez até morto. Então guardei o segredo. Assim como aquele homem em picos devia guardar. Nas luas cheias seguintes eu comecei a me preparar. Arrumava uma desculpa para me afastar do circo naquelas noites. Dizia que ia visitar uma namorada em outra cidade ou que tinha um compromisso familiar. Ia para algum lugar isolado, longe de gente. Às vezes eu me amarrava em árvores com correntes que eu comprava escondido. Outras vezes eu simplesmente deixava a transformação acontecer e corria livre pelo mato, caçando animais pequenos, tentando saciar aquela fome monstruosa sem machucar ninguém. Foi difícil aprender a conviver com isso. Tem meses que é pior, que a transformação é mais violenta, mais difícil de controlar. Tem meses que é mais suave, que eu consigo manter alguma consciência mesmo transformado. Mas aprendi. Tive que aprender. Não tinha escolha. Os arranhões no meu braço sarou há muito tempo, mas a marca que aquela noite em picos deixou nunca vai sarar. Eu carrego ela comigo todo dia, escondida sob a maquiagem de palhaço, sob os sorrisos falsos, sob as piadas e gargalhadas. De dia, eu sou o Batatinha, o palhaço que faz as crianças rirem. De noite, nas noites de lua cheia, eu sou outra coisa. Algo que não devia existir. E aquele homem que foi encontrado em picos, o João Batista, eu sei que ele carrega o mesmo fardo. Somos dois malditos, dois monstros tentando viver uma vida normal, entre pessoas normais. Às vezes eu penso em procurá-lo, em conversar com alguém que entende, que sabe o que é isso, mas tenho medo. Medo de que juntos sejamos mais perigosos. Medo de que nos percamos de vez para a fera que mora dentro de nós. Então sigo sozinho, com meu segredo, com minha maldição. O circo continua rodando as cidades do interior. Eu continuo fazendo as crianças rirem. E todo mês, quando a lua fica cheia no céu, eu me afasto, eu me escondo e deixo o monstro sair. Ninguém desconfia, ninguém sabe. Só eu. E agora você. Mas, por favor, não venha me procurar. Não tente descobrir qual circo, qual palhaço. É melhor assim. É mais seguro para todo mundo, porque quando a lua cheia aparecer de novo, eu não serei mais o Batatinha. Serei aquela coisa que se escondeu no circo de picos. Aquela coisa que todos viram, mas ninguém acreditou. E eu não quero machucar ninguém. Eu juro que não quero. Mas a fera dentro de mim, ela tem fome. Sempre tem fome. Que Deus me perdoe pelo que eu me tornei. E que Deus proteja qualquer um que cruzar meu caminho numa noite de lua cheia. O lobisomem foi visto rezando na porta da igreja.
Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Me chamo Dalva Maria dos Santos, tenho 67 anos e sou devota de Nossa Senhora desde menina. Moro em Arapiraca, Alagoas, a cidade das rendas e do fumo, como dizem por aqui. Sou viúva faz uns 12 anos, desde que meu esposo Josias partiu para o reino dos céus, vítima de um derrame. Não tenho filhos. O Senhor não me abençoou com essa graça, mas tenho a igreja. A igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho é minha casa, minha família, minha vida. Acordo todo dia às 4 da manhã para fazer a primeira oração do dia e durmo tarde depois da última. Não passa um dia sem que eu visite a casa do Senhor. Sou conhecida na paróquia. Todo mundo me conhece. Dona Dalva, a Beata, como alguns me chamam. Não levo como ofensa, não. É verdade mesmo. Minha vida é dedicada a Deus e à igreja. Ajudo na limpeza, organizo as flores do altar, participo de todas as novenas, terços, missas, procissões. Padre Cícero, que é o pároco aqui, sempre diz que eu sou uma bênção para a comunidade. Minha rotina é simples. Acordo cedo, rezo o terço, tomo um café ralo com tapioca e vou para a igreja ajudar na limpeza e preparação para a missa das 6 da manhã. Depois da missa, volto para casa, faço meus afazeres domésticos e à tarde volto para a igreja para o terço da tarde. À noite tem a missa das 7 e depois eu fico um pouco mais rezando sozinha antes de ir para casa. Minha casa é bem pertinho da igreja, a uns 200 metros só. Dá para ir andando tranquila, mesmo de madrugada. Arapiraca é cidade tranquila, graças a Deus. Nunca tive problemas andando sozinha pela rua, mesmo sendo mulher e idosa. Mas teve uma noite que mudou tudo. Uma noite que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo, sobre Deus, sobre as criaturas que habitam essa terra. Foi numa quinta-feira, eu lembro bem porque quinta é dia de adoração ao Santíssimo na igreja. Tinha acabado o culto, devia ser umas 10h30 da noite. Eu tinha ficado mais um tempo rezando, como sempre faço, e o padre Cícero já tinha ido embora, assim como os outros fiéis. Eu tranquei a igreja, tenho chave porque ajudo a cuidar dela, e comecei a caminhar para casa. A rua estava silenciosa, iluminada pelos postes, com a lua brilhando lá em cima. Era lua cheia, me lembro bem, porque eu sempre reparo na lua. Acho ela tão bonita, obra perfeita do Criador. Estava quase chegando em casa quando me lembrei que tinha esquecido meu terço na igreja. É um terço especial, que ganhei do meu falecido esposo, de contas de madeira de oliveira que ele trouxe de uma peregrinação à Terra Santa. Eu não podia deixar ele lá. Voltei para a igreja, abri o portão de grade, entrei no pátio e estava indo em direção à porta quando ouvi um barulho. Era um som estranho, meio como um choro, meio como um gemido, meio como um uivo. Não sei explicar direito. Vinha de dentro da igreja. Meu primeiro pensamento foi que tinha alguém lá dentro, que eu não tinha visto, que tinha ficado trancado, ou que tinha entrado alguém para se esconder, ou talvez um cachorro de rua. Abri a porta da igreja devagar. A igreja estava iluminada, apenas pelas velas do altar que nunca apagamos e pela luz da lua entrando pelos vitrais. Aquela luminosidade fraca, meio azulada, meio avermelhada das velas. Tem alguém aí? Eu chamei, a voz ecoando na igreja vazia. O barulho parou. Silêncio total. Entrei, deixando a porta entreaberta atrás de mim. Fui andando pelo corredor central entre os bancos em direção ao altar. E foi quando eu vi. Na frente do altar, ajoelhada nos degraus que levam até ele, tinha uma figura. Num primeiro momento na penumbra, achei que era uma pessoa normal. Alguém que tinha ficado rezando assim como eu faço às vezes. Meu irmão? Chamei baixinho para não assustar. A igreja já fechou. Eu vim buscar algo que esqueci, mas vou ter que trancar de novo. A figura não respondeu. Não se mexeu. Me aproximei mais alguns passos. E aí comecei a perceber que algo estava errado. A postura não era normal. Estava ajoelhada, sim, mas de um jeito estranho, como se as pernas fossem dobradas ao contrário. E era muito grande. Grande demais para ser uma pessoa comum. Meu irmão, chamei de novo, agora com um fio de medo na voz. Dessa vez a figura reagiu. Virou a cabeça na minha direção. E eu vi os olhos. Eram olhos que brilhavam na penumbra, amarelos, como olhos de bicho, não de gente. Meu coração parou. Literalmente senti ele pular uma batida. A criatura, porque não era uma pessoa, isso eu pude ver claramente quando ela se virou completamente para mim. Era algo que eu nunca tinha visto na vida. Tinha o corpo parcialmente humano,
mas coberto de pelos escuros e grossos. As mãos apoiadas no chão eram grandes demais, com dedos longos terminados em unhas que pareciam garras. As pernas eram dobradas como de animal, com joelhos invertidos. E a cabeça, meu Deus do céu, a cabeça, era alongada, com um focinho proeminente, orelhas pontudas no topo e aqueles olhos amarelos que me encaravam com uma intensidade que me perfurava a alma. Eu devia ter corrido, devia ter gritado, devia ter feito qualquer coisa além do que fiz, mas eu não consegui me mexer. Fiquei ali parada no meio do corredor da igreja, encarando aquela abominação ajoelhada diante do altar de Deus. E então a coisa mais estranha aconteceu. A criatura não me atacou, não avançou, não rosnou ameaçadoramente. Ela simplesmente virou de volta para o altar e continuou rezando. Eu juro por tudo que é mais sagrado, pela memória do meu esposo, pela Virgem Santíssima, que aquela criatura estava rezando, não com palavras. O som que saía dela era aquele gemido estranho que eu tinha ouvido antes, meio gutural, meio lamentoso, mas o movimento era inconfundível. As mãos garras estavam juntas na frente do peito, a cabeça baixa em reverência, o corpo prostrado em postura de súplica. Fiquei ali observando, em choque absoluto. Minha mente não conseguia processar o que estava vendo. Monstros não rezam. Demônios não se ajoelham diante de Deus. Ou será que sim? A criatura continuou ali por mais alguns minutos, fazendo aquele som de lamento, balançando levemente o corpo para frente e para trás, como eu mesma faço às vezes quando rezo com fervor. E então, lentamente, ela levantou a cabeça e olhou para cima, para o crucifixo acima do altar, e uivou. Foi um uivo diferente. Não era de raiva ou de ameaça, era de dor, de tristeza profunda, de súplica desesperada. Era o uivo de uma alma em tormento. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não sei porquê. Talvez fosse medo, talvez fosse compaixão, talvez fosse choque. Mas eu chorei vendo aquela criatura lamentando diante de Deus. Dei um passo à frente sem pensar. Meu corpo se moveu antes que minha mente pudesse impedir. Meu filho, falei baixinho, usando o termo que uso para me dirigir a todos os fiéis. Você está sofrendo? A criatura virou a cabeça bruscamente na minha direção. Os olhos amarelos me encararam com surpresa. Ela não esperava que eu falasse com ela, que eu me aproximasse. Dei mais um passo. Eu não sei o que você é, continuei, a voz tremendo, mas firme na fé. Não sei se é provação, se é maldição, se é castigo ou obra do maligno. Mas eu sei que você veio rezar. E quem reza, quem busca a Deus, não pode ser completamente perdido. A criatura ficou parada, olhando para mim. Consegui ver melhor agora, mais de perto, sob a luz fraca das velas. Tinha algo de humano ainda ali, apesar da forma monstruosa. Algo nos olhos, na postura, na maneira como me olhava. Havia consciência, havia alma. Jesus acolhe todos os pecadores, falei, lembrando das palavras do padre Cícero em seus sermões. Todos os aflitos, todos os que sofrem. Você também é filho de Deus. Não importa o que tenha acontecido com você. A criatura emitiu um som baixo. Não era rosnado. Era quase como um soluço. E então aconteceu algo que nunca vou esquecer pelo resto dos meus dias. A criatura estendeu uma das mãos garras em minha direção, não em ameaça, mas em súplica, como alguém pedindo ajuda, como alguém pedindo salvação. Meu coração se apertou. Olhei para aquela mão monstruosa estendida, com as garras afiadas, coberta de pelos escuros, e vi nela a mão de um ser humano pedindo socorro. Dei mais um passo à frente, mas foi aí que minha coragem vacilou. Quando estava a poucos metros da criatura, quando podia sentir o cheiro dela, um cheiro forte de animal, de terra, de suor, meu corpo travou. A criatura percebeu minha hesitação. Lentamente, recolheu a mão. Os olhos amarelos se encheram de tristeza. Uma tristeza tão profunda e humana que cortou meu coração. E então, ela se virou e saiu correndo. Correu de 4, rápida como um raio, passando por mim em direção à porta. Senti o vento do movimento dela. Senti o calor do corpo peludo roçando perto de mim. Em segundos, ela tinha atravessado a porta da igreja e desaparecido na noite. Fiquei ali, parada, tremendo dos pés à cabeça. Minhas pernas fraquejaram e caí sentada num dos bancos da igreja. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia ter um ataque cardíaco. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada, em choque, tentando entender o que tinha acabado de presenciar. Um lobisomem.
Tinha sido um lobisomem, eu tinha certeza agora. As lendas que eu ouvia desde criança, que minha avó contava, que os antigos sempre falavam, não eram só histórias, eram reais. E aquele lobisomem tinha vindo rezar na igreja. Eventualmente, consegui me levantar. Minhas pernas tremiam, mas eu precisava sair dali. Precisava ir para casa, trancar as portas, processar tudo aquilo. Foi quando vi no chão, perto do altar, marcas. Marcas de garras arranhadas nas tábuas de madeira velha do piso da igreja. Eram profundas, frescas, indiscutíveis. A prova de que aquilo não tinha sido alucinação, não tinha sido sonho. Saí da igreja quase correndo, tranquei a porta com mãos trêmulas e fui para casa. Entrei, tranquei todas as portas e janelas, acendi todas as luzes e me ajoelhei no meu oratório particular para rezar. Rezei por horas. Rezei pela minha alma, pela minha sanidade e, principalmente, rezei pela criatura que eu tinha visto. Porque por mais monstruosa que fosse sua forma, ela tinha alma. Eu tinha visto. Ela sofria, ela buscava a Deus, ela rezava. E se Deus ama todos os seus filhos, certamente ele não abandonaria nem mesmo aquele que carrega a maldição do lobisomem. Na manhã seguinte, eu não contei nada a ninguém. Como eu poderia? Quem acreditaria em mim? Iam achar que eu tinha pirado de vez, que a velhice tinha afetado minha cabeça. Fui para a igreja, como sempre faço, ajudei na limpeza, participei da missa. Mas quando o padre Cícero me chamou para conversar no final da manhã, meu coração apertou. Dona Dalva, ele disse sério, a senhora notou algo estranho na igreja hoje? Engoli seco. Estranho como, padre? Ele me levou até o altar e me mostrou as marcas no chão. As marcas de garras que eu tinha visto na noite anterior. Parece que algum animal entrou na igreja durante a noite, ele disse, franzindo a testa. Um cachorro grande, talvez. Ou, não sei. As marcas são estranhas. Fiquei calada olhando para as marcas. A senhora tem certeza que trancou bem a igreja ontem à noite? Ele perguntou, sem tom de acusação, apenas preocupado. Tenho sim, padre, respondi. E não era mentira. Eu tinha trancado. A criatura já estava lá dentro quando eu voltei para buscar o terço. O terço. Só nesse momento me lembrei da razão pela qual tinha voltado à igreja. E ali estava ele, caído no chão perto de um dos bancos, onde devia ter esquecido mais cedo. Peguei o terço e agarrei ele com força. Meu terço sagrado, minha proteção, meu elo com a fé. Vou colocar grades melhores nas janelas, o padre Cícero disse. Não podemos deixar animais entrarem assim. É uma profanação da casa de Deus. Profanação. A palavra ecoou na minha mente. Mas seria profanação uma criatura amaldiçoada buscar refúgio na casa de Deus? Buscar perdão? Buscar alívio para seu tormento? Jesus não expulsou os leprosos, os possessos, os pecadores. Ele os acolheu. Padre, ousei dizer, e se não for um animal comum? E se for uma alma em sofrimento? Ele me olhou confuso. Como assim, dona Dalva? Eu queria contar, queria dividir aquele fardo, mas as palavras não saíram. Nada, padre. Só pensando alto, coisa de velha. Ele sorriu gentilmente e deu um tapinha no meu ombro. A senhora não é velha, é vivida e muito sábia. Mas não se preocupe, vou resolver esse problema dos animais. Nos dias seguintes eu fiquei mais atenta. Todas as noites, depois das orações, eu olhava ao redor antes de sair da igreja. Procurava por sinais, por sombras, por aquela presença. Mas nada. A criatura não voltou. As grades foram instaladas nas janelas. Trancas mais fortes foram colocadas nas portas. A igreja ficou mais segura, mais protegida contra invasões. Passaram-se semanas. A vida voltou ao normal. Quase consegui me convencer de que tinha sonhado, que tinha sido uma alucinação causada por cansaço ou idade. Até que numa terça-feira à tarde, Dona Socorro, uma das paroquianas, veio me procurar toda agitada. Dona Dalva, a senhora ouviu sobre o seu Benedito? Seu Benedito era um homem da cidade, uns 50 e poucos anos, que morava sozinho numa casa afastada, nos arredores de Arapiraca. Era conhecido por ser estranho, muito reservado. Quase nunca aparecia na cidade. O que tem ele? Perguntei. Encontraram ele ontem de manhã caído na frente da casa dele, todo machucado. Dizem que estava coberto de arranhões, como se tivesse brigado com um bicho. E estava nu, dona Dalva, pelado como veio ao mundo. Meu sangue gelou. Levaram ele para o hospital. Dona Socorro continuou fofoqueira como sempre. E sabem o que ele ficou falando? Que não lembrava de nada,
que só lembrava de ter rezado, de ter implorado perdão. Os médicos acham que ele está com problema mental. Rezado, implorado perdão. Quando foi isso? Perguntei, a voz falhando. Encontraram ele na quinta-feira de manhã cedo. Dizem que ele devia ter passado a noite toda ao relento, porque estava com hipotermia. Quinta-feira. A mesma noite que eu vi a criatura na igreja. A noite de lua cheia. Tudo se encaixou na minha mente com clareza terrível. O lobisomem que eu tinha visto rezando na igreja era o seu Benedito. Ou melhor, era o que o seu Benedito se transformava nas noites de lua cheia. Ele tinha vindo buscar refúgio, buscar perdão, buscar alívio na casa de Deus. E eu tinha estado lá, tinha testemunhado seu tormento. Dona Dalva, a senhora está bem? Ficou pálida. Dona Socorro disse, preocupada. Tô bem, só um tonteira. Menti. Preciso sentar um pouco. Naquela tarde, depois que Dona Socorro foi embora, fiquei sozinha na igreja, ajoelhada no banco, olhando para o crucifixo. Senhor, rezei em voz alta, mostre-me o que devo fazer. Há um homem em sofrimento. Um homem com uma maldição terrível. Ele veio buscar vossa misericórdia e eu falhei em ajudá-lo. Mostre-me o caminho. Não recebi resposta divina, não teve voz celestial. Mas no meu coração, eu sabia o que precisava fazer. No dia seguinte, fui visitar o seu Benedito no hospital. Ele estava num quarto isolado, ainda se recuperando. Quando entrei e ele me viu, o rosto dele perdeu toda a cor. Ele sabia que eu sabia. Seu Benedito, disse baixinho, fechando a porta atrás de mim. Vim como irmã em Cristo, não como acusadora. Ele começou a chorar. Ali um homem adulto chorando feito criança, exatamente como aquela criatura tinha chorado em forma de uivos na igreja. A senhora viu, ele disse entre soluços. A senhora estava lá, na igreja. Eu me lembro vagamente. Eu tento não lembrar, mas sempre ficam uns fragmentos. Eu vi a senhora. Sentei na cadeira ao lado da cama dele. Vi sim, e vim dizer que o Senhor não te abandonou, que apesar da sua aflição, apesar da maldição que carrega, Deus ainda te ama. Ele me contou então sua história, como a maldição tinha começado quando ele completou 18 anos, sendo o 7º filho homem, seguido de uma família pobre do interior. Como ele tentava se trancar, se amarrar, se isolar toda a lua cheia, como às vezes não funcionava, e ele acordava em lugares estranhos, sem saber o que tinha feito durante a noite. Eu nunca machuquei ninguém, eu juro por Deus, ele disse desesperado. Sempre me afasto das pessoas, vivo isolado justamente por isso. Mas naquela noite eu senti uma necessidade tão grande de rezar, de pedir perdão, que mesmo transformado, fui até a igreja. Não sei como entrei, não lembro. Só lembro de estar lá diante do altar, implorando para Deus me libertar dessa maldição. Peguei a mão dele, aquela mão que horas antes tinha sido uma garra monstruosa, e apertei com carinho. Deus ouve todas as preces, meu filho, até as que são uivadas em vez de faladas. Visitei o seu Benedito mais vezes. Levava a ele palavras de conforto, versículos da Bíblia, orações. O padre Cícero ficou sabendo das visitas e elogiou minha caridade em cuidar do homem doente da cidade. Se ele soubesse a verdadeira doença do seu Benedito, não sei se seria tão compreensivo. Com o tempo, desenvolvi uma rotina. Todo mês, quando se aproximava a lua cheia, eu ia até a casa do seu Benedito e o ajudava a se preparar. Ele tinha um porão que tinha reforçado com correntes e trancas. Eu o trancava lá antes do anoitecer e voltava de manhã para soltá-lo. Não era perfeito. Às vezes ele ainda conseguia escapar, mas pelo menos assim eu podia vigiar, podia garantir que ninguém se machucasse. E toda vez antes de trancá-lo, a gente rezava junto. Eu segurava sua mão humana e rezava pela libertação dele, pela misericórdia divina, pela cura daquela maldição. As marcas de garras no chão da igreja foram lixadas, removidas e esquecidas por todos, menos por mim. Eu olho para aquele lugar todo dia e me lembro. Me lembro da criatura ajoelhada em oração. Me lembro dos olhos amarelos cheios de tristeza. Me lembro do uivo de lamento que era, na verdade, uma prece. Passaram-se meses. Um dia, o seu Benedito apareceu na minha casa, o rosto iluminado. Dona Dalva, achei algo. Um curandeiro, lá no interior da Bahia. Dizem que ele conhece rezas fortes que já libertou outras pessoas dessa maldição. Ficamos esperançosos. Ele viajou para a Bahia, ficou lá 3 semanas. Voltou diferente.
mais leve, mais sereno. Ele fez umas rezas, me deu uns banhos de erva, me ensinou orações específicas, contou empolgado. Disse que a maldição pode ser quebrada com fé e persistência. Na próxima lua cheia, ele não se transformou completamente. Ficou febril, com dores, mas manteve a forma humana. Foi um milagre. Ou resultado das rezas do curandeiro, ou simplesmente a fé inabalável dele e as orações constantes. Não importa a explicação. O importante é que funcionou. Nas luas cheias seguintes, a transformação foi ficando cada vez mais fraca, até que parou completamente. O seu Benedito estava livre. Hoje, 3 anos depois daquela noite aterrorizante na igreja, ele é um homem mudado. Participa das missas regularmente, tornou-se voluntário na paróquia, ajuda na catequese das crianças. Ninguém sabe do seu passado sombrio. Ninguém sabe da maldição que ele carregou. Ninguém, exceto eu. E às vezes, quando estamos sozinhos na igreja após uma missa, a gente troca um olhar de cumplicidade, de gratidão, de fé compartilhada. Porque foi aqui, nesta igreja, neste lugar sagrado, que o monstro veio rezar. E foi através da oração, da fé, da misericórdia de Deus que ele encontrou salvação. Eu conto essa história não para assustar ninguém, mas para mostrar que a misericórdia de Deus não tem limites, que não importa quão monstruosa seja a nossa aparência, quão pesada seja a nossa cruz, quão terrível seja a nossa maldição, sempre há esperança, sempre há redenção, sempre há um Deus que nos ouve, mesmo quando nossas preces são uivos na noite. E se você um dia cruzar com alguém que carrega um fardo impossível, uma maldição inexplicável, não os rejeite, não os tema. Estenda a mão como Cristo estendeu aos leprosos e possessos, porque dentro de todo monstro há uma alma, e toda alma merece salvação. Que Deus abençoe a todos. Amém. A menina que viu um cachorro estranho e nunca mais sorriu. Meu nome é Roberto Silva, tenho 61 anos e sou professor aposentado aqui de São Raimundo Nonato, no Piauí. Passei minha vida toda dando aulas de história no colégio estadual da cidade e conheço praticamente todo mundo por aqui. É cidade pequena, dessas onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, onde as famílias são grandes e interligadas por casamentos e compádrios. Eu me casei com a Lourdes em 1985. Tivemos 3 filhos e hoje tenho 5 netos que são a alegria da minha velhice. Mas tem uma história na minha família que ninguém gosta de falar. Uma história que envolve minha sobrinha Carmen e que me assombra até hoje, mais de 50 anos depois. Preciso voltar no tempo para contar direito. Era 1973. Eu era jovem ainda, tinha uns 19 anos, e morava com meus pais numa casa simples no centro da cidade. Minha irmã mais velha, a Maria José, tinha se casado há alguns anos com um rapaz da cidade vizinha, o João Pedro, e tinham uma filhinha linda chamada Carmen. A Carmen tinha 7 anos na época. Era uma menina alegre, falante, cheia de vida. Tinha cabelo preto comprido, que a Maria José fazia questão de pentear todo dia com laços coloridos. Era esperta, tirava notas boas na escola, adorava brincar de boneca e de casinha com as outras crianças da rua. Lembro bem do sorriso dela, um sorriso enorme que mostrava os dentes de leite que ela ainda tinha, iluminando o rosto moreno. Ela ria por qualquer coisa. Era daquelas crianças que traziam alegria por onde passavam. A família da Maria José morava numa casa mais afastada do centro, numa rua de terra que ficava no limite da cidade com a área rural. Era um lugar tranquilo, com casas espaçadas, muito quintal, bichos de criação. O tipo de lugar onde criança ainda brincava na rua sem os pais se preocuparem muito. A Carmen estudava na escolinha municipal, que ficava a uns 20 minutos de caminhada da casa dela. Todo dia ela ia e voltava com um grupinho de outras crianças da vizinhança. Era seguro. Nunca tinha acontecido nada de ruim por ali. Foi numa quinta-feira de setembro, me lembro, porque era aniversário do meu pai no dia seguinte. Tava começando a primavera. Os dias ainda claros até mais tarde. Aquele clima gostoso do sertão quando a seca começa a dar trégua. A Carmen tinha saído da escola no horário normal, por volta das 5 da tarde. Vinha com 2 coleguinhas, a Josefa e a Meire, como sempre faziam. Mas naquele dia as meninas resolveram brincar um pouco no caminho, como criança faz. Ficaram pegando florzinhas que cresciam na beira da estrada, brincando de pega-pega, aquelas coisas. Quando deram por si, já estava escurecendo.
As outras duas meninas moravam mais perto e já tinham se despedido. A Carmen continuou sozinha os últimos 10 minutos de caminhada até em casa. O que aconteceu nesse trajeto exatamente, a gente nunca soube direito. A Carmen nunca conseguiu contar a história completa, mas o que ela disse nos primeiros dias depois do ocorrido foi o suficiente para a gente entender que ela tinha visto algo. Ela chegou em casa quando já estava quase escuro. A Maria José estava preocupada na porta esperando. Quando viu a menina chegando, começou a ralhar como mãe faz, dizendo que ela tinha que chegar no horário, que não podia ficar brincando no caminho, essas coisas. Mas quando a Carmen chegou mais perto, iluminada pela luz da lamparina da varanda, a Maria José percebeu que tinha algo errado. A menina estava pálida, muito pálida, os olhos arregalados, fixos, como se tivesse visto algo terrível. Ela não respondeu às broncas da mãe, não disse nada. Apenas entrou em casa, foi para o quarto dela e se deitou na cama encarando o teto. A Maria José ficou preocupada. Pensou que a menina tivesse passado mal, que tivesse pegado um sol forte, essas coisas. Tentou fazer ela comer, mas a Carmen não quis. Tentou conversar, mas a menina não falava, apenas olhava para frente com aquela expressão vazia. O João Pedro, que tinha chegado do trabalho na roça, também tentou conversar com a filha. Perguntou se tinha acontecido algo na escola, se tinha brigado com alguma coleguinha, se alguém tinha feito algo com ela. A Carmen finalmente falou com uma voz baixa, trêmula. Eu vi um cachorro. Um cachorro? O João Pedro perguntou confuso. Que cachorro? Um cachorro grande na estrada, quando eu estava voltando. E o que tem o cachorro, filha? Te mordeu? Te assustou? A Carmen balançou a cabeça. Não mordeu. Mas não era um cachorro normal. Como assim não era normal? A menina olhou para o pai com aqueles olhos arregalados, cheios de terror. Ele estava em duas patas, pai, em pé como gente, e me olhava de um jeito. Ela começou a tremer e não conseguiu continuar falando. A Maria José e o João Pedro se entreolharam sem entender. Acharam que a menina tinha imaginado coisas, que tinha visto uma sombra e se assustado, coisa de criança com medo do escuro. Tentaram acalmá-la. Disseram que não tinha cachorro nenhum em duas patas, que devia ter sido um galho de árvore que pareceu um bicho. Essas explicações que adultos dão quando não querem acreditar no que a criança está dizendo. Colocaram a Carmen para dormir, achando que no dia seguinte ela acordaria bem, que teria esquecido o susto. Mas não foi assim. No dia seguinte, a Carmen acordou e não falou nada. Não disse bom dia, não pediu café, não fez nenhum barulho. Ficou sentada na cama olhando para a parede. A Maria José ficou realmente preocupada agora. Levou a menina para o médico da cidade, o Dr. Humberto, um senhor já idoso que atendia ali há décadas. O doutor examinou a Carmen. Não achou nada de errado fisicamente. Ela não tinha febre, não tinha nenhuma lesão, nenhum sinal de doença. Mas ela não falava, não reagia, apenas olhava para frente com aquela expressão vazia. Deve ser um susto, o Dr. Humberto disse. Crianças às vezes levam sustos e ficam assim uns dias. Deixa ela em repouso, dá bastante carinho, logo passa. Mas não passou. Os dias foram passando e a Carmen continuava igual. Não falava a não ser quando perguntavam algo diretamente para ela, e mesmo assim era com monossílabos. Não brincava mais, não ria, não demonstrava alegria nenhuma. E, principalmente, não sorria mais. Aquele sorriso lindo que iluminava o rosto dela tinha desaparecido completamente. Era como se algo dentro dela tivesse se apagado naquela tarde na estrada. A família toda ficou preocupada. Minha mãe ia lá todo dia levar comida, tentar animar a menina. Eu mesmo ia brincar com ela, levava doces, tentava fazer palhaçada para arrancar um sorriso. Nada funcionava. A Carmen parecia uma boneca. Comia quando mandavam, dormia quando colocavam na cama, ia para o banheiro quando precisava, mas não tinha vida nela. Era como se ela fosse um corpinho vazio, sem alma. Levaram ela em outros médicos, em cidades maiores. Todos disseram a mesma coisa. Não tinha nada fisicamente errado. Sugeriram que talvez fosse algo psicológico, trauma. Mas naquela época, em cidade pequena do interior do Piauí, não tinha psicólogo nem nada do tipo. A Maria José estava desesperada. Ver a filha assim apagada, sem vida, era mais doloroso do que se ela tivesse uma doença física. Foi a minha avó, mãe da Maria José, que sugeriu procurar a Dona Sebastiana. Dona Sebastiana era uma senhora muito velha
que morava nos arredores da cidade, numa casinha de taipa. Ela era conhecida como rezadeira, benzedeira, curandeira. O povo dizia que ela tinha conhecimentos antigos, que sabia lidar com coisas que os médicos não entendiam. Minha família não era muito de acreditar nessas coisas, mas a situação estava desesperadora. Qualquer tentativa era válida. Levaram a Carmen até a casa da dona Sebastiana numa tarde de sábado. Eu fui junto para dar apoio à minha irmã. A casa da velha era simples, cheia de ervas penduradas, imagens de santos, velas. Cheirava forte a fumaça de defumação e ervas medicinais. Dona Sebastiana devia ter uns 80 anos. Era pequenina, enrugada como uma passa, mas tinha olhos vivos e penetrantes. Ela olhou para Carmen por um longo tempo, em silêncio, apenas observando. "Senta aí, menina", ela disse finalmente, indicando uma cadeira de madeira. A Carmen sentou, com aquela mesma expressão vazia de sempre. Dona Sebastiana pegou um ramo de arruda e começou a passar pelo corpo da menina, rezando baixinho em latim, ou alguma língua antiga que eu não reconheci. Depois, acendeu uma vela branca e ficou observando a chama. "Essa menina viu algo que não devia ter visto", ela disse, sem tirar os olhos da vela. "Encarou algo que não é deste mundo, algo que não é para olhos de criança inocente ver." "Mas o que foi, dona Sebastiana?" a Maria José perguntou ansiosa. "Ela falou de um cachorro, mas..." "Não foi cachorro", a velha interrompeu. "Foi bicho-homem, lobisomem. A menina cruzou com um lobisomem no caminho." A gente ficou em silêncio. Lobisomem? Aquilo era lenda, história para assustar criança. Mas dona Sebastiana continuou séria. "O lobisomem tem um poder. Quando uma criança inocente olha nos olhos dele, quando encara ele diretamente, a criança fica marcada. Perde a alegria, perde a luz da alma. É como se o bicho roubasse um pedaço da pureza dela." "Mas tem cura?" o João Pedro perguntou, desesperado. "Tem como reverter isso?" A velha balançou a cabeça lentamente. "É difícil, muito difícil. Uma vez marcada, a criança raramente volta a ser como era. Mas posso fazer rezas fortes, banhos, proteções. Talvez amenize. Talvez com o tempo ela recupere um pouco da luz perdida." Dona Sebastiana fez uma série de rituais com a Carmen. Banhos de ervas que a menina tinha que tomar durante 9 dias seguidos. Rezas específicas que a Maria José tinha que fazer todo dia ao amanhecer e ao anoitecer. Amuletos de proteção que a Carmen devia usar sempre no pescoço. Seguiram tudo à risca, com esperança de que melhorasse. Teve alguma melhora, sim. Depois de algumas semanas, a Carmen voltou a falar um pouco mais. Voltou a ter algumas reações, a responder quando chamada, a fazer suas atividades diárias com mais autonomia. Mas o sorriso nunca voltou. Ela voltou para a escola, continuou estudando, cresceu, virou mocinha, se formou, arrumou emprego. Viveu uma vida aparentemente normal, mas quem conhecia a Carmen antes e depois daquele dia sabia que ela nunca mais foi a mesma. Ela nunca mais sorriu, nunca mais demonstrou alegria genuína. Era funcional, educada, cumpria suas obrigações, mas era como se vivesse no automático, sem emoção real. Não se casou, não namorou, não teve filhos. Vivia sozinha numa casinha simples, trabalhava na prefeitura como arquivista e passava os dias em silêncio, apenas existindo. Eu tentei várias vezes ao longo dos anos conversar com ela sobre aquele dia. Queria entender o que realmente ela tinha visto. Mas ela sempre desconversava, ou ficava em silêncio, ou simplesmente dizia: "Não gosto de lembrar, tio." Uma única vez, já adulta, com uns 30 e poucos anos, depois de muita insistência minha, ela me contou um pouco mais. A gente estava na casa da minha mãe, num almoço de domingo. Eu e ela ficamos sozinhos na varanda, depois que todo mundo foi para a sala ver televisão. "Tio Roberto", ela disse de repente, com aquela voz sem emoção que era característica dela. "Você realmente quer saber o que eu vi naquele dia?" "Só se você quiser me contar, Carmen", respondi, surpreso que ela tivesse trazido o assunto. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o horizonte. Depois começou a falar. "Eu estava voltando da escola. Já estava começando a escurecer. Eu lembro que fiquei com medo por ter demorado tanto. Estava andando rápido, quase correndo, querendo chegar logo em casa." Ela pausou, como se reunisse coragem para continuar. "Foi quando eu vi ele, no meio da estrada, uns 50 metros à frente. No começo achei que era um cachorro grande, um vira-lata, ou sei lá.
mas aí eu percebi que ele estava em pé, em duas patas, como uma pessoa. E você parou? Perguntei baixinho. Parei. Fiquei congelada ali sem conseguir me mexer. E ele me viu, virou a cabeça na minha direção. A Carmen fechou os olhos, como se a lembrança fosse dolorosa. Não era cachorro, tio. Não era nem pessoa. Era algo entre os dois. Tinha pelo por todo o corpo, uma cara de lobo, mas o corpo era meio humano. E os olhos... Meu Deus! Os olhos. Que tinham os olhos? Eram amarelos. Brilhavam no escuro. E quando ele me olhou, quando olhou direto nos meus olhos, foi como se algo tivesse me sugado por dentro. Como se ele tivesse arrancado algo de mim. Ela abriu os olhos e me encarou. E pela primeira vez em décadas, vi uma fagulha de emoção naquele olhar. Era terror. Eu senti, tio. Senti algo sendo arrancado de dentro de mim. Minha alegria, minha luz, sei lá. Foi como se aquela coisa tivesse roubado minha capacidade de ser feliz. E o que você fez? Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Cheguei em casa e nunca mais fui a mesma. É como se parte de mim tivesse ficado lá na estrada, com aquela criatura. Ela voltou a olhar para o horizonte. Desde aquele dia, eu não consigo sentir alegria, tio. Não consigo rir, não consigo sorrir de verdade. Eu vejo coisas que deviam me fazer feliz, um bebê sorrindo, um pôr do sol bonito, uma música alegre, mas não sinto nada. É como se eu tivesse morta por dentro. Meu coração apertou, ouvindo aquilo. E você nunca mais viu a criatura? Não, mas eu sinto. Às vezes, à noite, sinto que ele está por perto. Sinto que ele me observa. É como se a gente tivesse ficado conectado de alguma forma naquele dia. Como se ele tivesse marcado minha alma. Depois dessa conversa, a Carmen nunca mais tocou no assunto. E eu não insisti. Os anos passaram. A Carmen envelheceu sozinha, sem família própria, sem amigos próximos. Era uma figura solitária e melancólica, que todo mundo na cidade conhecia, mas ninguém realmente se aproximava. Ela faleceu há 2 anos, aos 56 anos, de um aneurisma cerebral. Foi rápido, sem sofrimento, dizem. No velório, olhando para ela no caixão, percebi que mesmo na morte, ela não tinha um sorriso no rosto. Apenas aquela expressão neutra, vazia, que tinha sido sua marca por quase 5 décadas. A Maria José, minha irmã, chorou muito. Minha filha nunca teve uma vida de verdade, ela disse entre lágrimas. Desde aquele dia maldito, ela apenas existiu, mas não viveu. E era verdade. Aquela criança alegre, cheia de vida, que corria pelas ruas com laços coloridos no cabelo e um sorriso enorme no rosto, tinha morrido naquela tarde de 1973 na estrada. O que sobreviveu foi apenas uma casca, um corpo sem alma completa, funcionando mecanicamente, mas sem essência. Eu não sei se lobisomem existe de verdade. Não sei se foi isso mesmo que a Carmen viu, mas eu sei que algo aconteceu naquele dia. Algo roubou a alegria daquela menina e nunca devolveu. Hoje, quando vejo criança andando sozinha pela rua ao escurecer, sinto um aperto no peito. Penso na Carmen, penso no que ela viu, no que ela perdeu. E sempre oriento aos pais. Não deixem suas crianças andarem sozinhas ao cair da noite. Não nas estradas desertas, não nos caminhos afastados. Porque tem coisas nesse mundo, ou nesse sertão, pelo menos, que não entendemos. Coisas que podem roubar mais que a vida. Podem roubar a alma, a alegria, a capacidade de ser feliz. E quando isso acontece, não tem médico que cure. Não tem remédio que resolva. A pessoa continua viva, mas não está realmente vivendo. Apenas existindo, como uma sombra do que poderia ter sido. Foi assim com a Carmen. E eu carrego essa tristeza até hoje, sabendo que houve um tempo em que ela foi feliz, em que ela sorria, em que ela tinha luz nos olhos, e que tudo isso foi roubado numa tarde de setembro de 1973 por algo que ninguém deveria ter que ver, principalmente não uma criança inocente de apenas 7 anos. Que Deus a tenha e lhe dê em morte a paz e a alegria que não teve em vida. O lobisomem que esperava as crianças na porta da escola. Fala, gente. Olha, eu não sou de contar história para os outros não, mas essa aqui está entalada na minha garganta faz tempo e acho que preciso botar para fora. Meu nome é Edilson, mas todo mundo me chama de Edinho. Tenho 53 anos e sou vigia noturno aqui em Barbalha, no Ceará, desde que me aposentei do serviço de motorista de ônibus.
Nasci e me criei aqui mesmo, numa família grande, daquelas com 7, 8 irmãos. A vida sempre foi corrida, sempre ralando para pôr comida na mesa, mas foi boa, não posso reclamar. Me casei cedo com a Fátima, tivemos 3 filhos que hoje já são adultos e me deram 5 netos. Vida simples, mas honesta. Quando me aposentei do ônibus faz uns 8 anos, descobri que não conseguia ficar parado em casa. A Fátima falou que eu estava insuportável, rondando pela casa feito alma penada, enchendo o saco dela enquanto ela tentava fazer as coisas. Foi aí que apareceu a vaga de vigia noturno na Escola Municipal São Francisco, bem no centro de Barbalha. Era um emprego tranquilo. Entrava às 9 da noite e saía às 6 da manhã. Tinha que fazer rondas pelo prédio da escola a cada hora, verificar se estava tudo trancado, se não tinha nenhum estranho tentando invadir essas coisas. O resto do tempo, eu ficava na guarita na entrada, bebendo café, ouvindo rádio, às vezes dormindo um pouco na cadeira. A escola é grande, tem uns 500 alunos, do 1º ao 9º ano. É um prédio antigo, dos anos 60, mas bem cuidado. Tem 2 andares, várias salas de aula, uma biblioteca, quadra de esportes, um pátio grande com árvores. Durante o dia é cheio de vida, de criança correndo, gritando, brincando, mas à noite é silencioso, meio assustador até, como o prédio vazio costuma ser. Trabalhei lá por 5 anos sem nenhum problema. Vez ou outra tinha algum barulho estranho, vento batendo janela, gato no telhado, essas coisas, mas nada demais. Era um trabalho monótono, mas seguro, e eu gostava. Até que começou aquela história estranha. Foi no começo do ano passado, por volta de março. As aulas tinham voltado fazia umas 2 semanas. A escola estava no ritmo normal. Comecei a ouvir as crianças conversando na hora da entrada. Você sabe como é, né? Criança chega e fica ali no portão esperando abrir e fica batendo papo, contando novidade. Eu ficava por perto, de olho, como é minha função. E várias vezes ouvi grupinhos de crianças comentando sobre um cachorro estranho que ficava perto da escola. Vocês viram aquele cachorrão que fica ali perto do muro dos fundos? Um menino perguntava para os amigos. Vi, é enorme, parece um lobo. Outro respondia. Minha mãe disse que é perigoso, que não é para chegar perto. Essas conversas me chamaram a atenção porque, bem, cachorro de rua sempre teve por aqui. É cidade pequena, tem muito cachorro vadio, mas geralmente as crianças nem ligam, tão acostumadas. Mas esses relatos eram diferentes. As crianças pareciam assustadas quando falavam do tal cachorro. Comentei com a dona Márcia, que é a diretora da escola. Ela disse que ia avisar os pais para ficarem atentos, que talvez fosse melhor chamar a carrocinha para pegar o animal, se ele estava assustando as crianças. Mas aí começou a ficar mais estranho. Era uma terça-feira, eu lembro bem. Eu estava fazendo minha ronda das 11 da noite, caminhando pelos corredores da escola com minha lanterna, verificando as salas, quando ouvi um barulho lá fora. Não era barulho de vento, não era gato, era diferente. Um som de algo pesado se movendo, como passos, mas não humanos, e vinha do pátio dos fundos da escola. Fui até a janela do corredor que dá para o pátio e olhei. A luz do poste iluminava parte do pátio, mas tinha muita sombra por causa das árvores grandes que tem lá, e foi quando eu vi. Tinha algo se movendo perto do muro dos fundos. Algo grande, muito maior que um cachorro normal. Parecia estar cheirando o chão, farejando como o cachorro faz. Mas o tamanho não estava certo. Peguei minha lanterna e apontei para lá, tentando ver melhor. O feixe de luz atravessou o pátio e iluminou a criatura por um segundo. E naquele segundo, ela levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Eu vi os olhos, 2 pontos amarelos brilhando na escuridão, refletindo a luz da lanterna. Meu sangue gelou, porque aquilo não era cachorro. Era grande demais, a postura era estranha, meio curvada, mas não completamente em 4 patas. E então, a coisa se virou e pulou o muro. Um pulo impossível, de uns 3 metros de altura, como se não pesasse nada. Desapareceu na escuridão do outro lado. Fiquei ali parado, o coração batendo forte, a mão tremendo segurando a lanterna. Tentei me convencer de que tinha sido um cachorro grande, talvez um pastor alemão, que tinha entrado pulando o muro e saído do mesmo jeito. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não era cachorro normal. Desci para o pátio para investigar. Com a lanterna e um pedaço de pau que peguei da sala de educação física, mais para me sentir seguro que qualquer outra coisa.
Fui até o lugar onde a criatura tinha estado, e lá no chão de terra, bem visíveis, tinha pegadas. Não eram pegadas de cachorro. Eram grandes demais, com marcas de garras enormes, e o formato era meio humano, mas distorcido, como se fosse um pé humano com garras de animal. Senti um calafrio subir pela espinha. Aquilo não estava certo, não era natural. Voltei para a guarita e passei o resto da noite em alerta máximo, pulando com qualquer barulho, olhando para as janelas a cada minuto. No dia seguinte, antes de ir embora, falei com a dona Márcia sobre o que tinha visto. Ela ouviu com cara de preocupação, mas percebi que ela não estava acreditando muito. Deve ter sido um cachorro grande mesmo, Edinho, ela disse. Talvez até um daqueles cachorros de raça que fugiu de alguma casa. Mas as pegadas, dona Márcia, pegadas de cachorro são estranhas mesmo às vezes, dependendo do tipo de solo. Ela não estava me levando a sério. E eu entendo, né? Como eu ia explicar que tinha visto algo que não parecia cachorro, que tinha pegadas estranhas, sem soar como maluco ou bêbado, mas a coisa não parou por aí. Nos dias seguintes, mais crianças começaram a falar do cachorro estranho, só que agora os relatos eram mais específicos, mais assustadores. Ele fica olhando para a gente, uma menina do 4º ano disse para a amiguinha, e eu ouvi sem querer enquanto vigiava o portão. Fica ali no muro, olhando quando a gente sai da escola. Minha mãe disse que não é para olhar para ele, outra criança comentou. Disse que é mau agouro. Os professores começaram a notar também. A professora Joana, que dá aula para o 5º ano, veio falar comigo. Edinho, várias crianças tão assustadas. Dizem que tem um animal grande que fica observando elas na hora da saída. Você tem visto algo? Contei para ela sobre a noite que vi a criatura. Ela ficou preocupada. Precisamos fazer algo. As crianças estão com medo de sair da escola. A direção decidiu colocar mais vigilância no horário de saída das crianças. 2 funcionários ficavam do lado de fora do portão, observando, e pediam para os pais buscarem os filhos na porta, não deixar eles irem sozinhos. Mas mesmo assim, os avistamentos continuavam. Uma tarde, a pequena Eduarda, uma menina de uns 8 anos, chegou em casa chorando. Contou para a mãe que tinha visto o cachorro em pé, olhando por cima do muro da escola. A mãe dela, Dona Conceição, veio reclamar na escola furiosa. Exigiu que fizessem algo, que chamassem a polícia, que resolvessem aquilo. Chamaram a polícia. Vieram 2 policiais. Olharam ao redor da escola. Não acharam nada. Disseram que iam ficar atentos, que aumentariam o patrulhamento na área. Mas como você prende ou espanta algo que você não entende? Algo que não deveria existir? As noites ficaram mais tensas para mim. Eu fazia minhas rondas com mais frequência, sempre com a lanterna e agora também com um facão que eu tinha trazido de casa. A Fátima tinha perguntado por que eu estava levando o facão para o trabalho, e eu menti. Disse que era para cortar uns galhos que estavam atrapalhando. Não podia contar para ela a verdade, que eu estava com medo, que toda noite eu esperava ver aquela coisa de novo. E eu via, não toda noite, mas com frequência suficiente para me manter em estado de paranoia constante. Às vezes, era só um vulto rápido passando pela frente de uma janela. Outras vezes, era o som de garras arranhando o muro. E teve uma noite que eu jurei ter visto a silhueta de algo grande e peludo no telhado da escola, recortada contra a lua. Mas a pior noite foi 2 semanas depois daquele primeiro avistamento. Era meia-noite em ponto. Eu estava na guarita, tomando meu café, tentando me manter acordado ouvindo um programa de rádio. Tudo silencioso, tudo normal. Até que ouvi o barulho do portão. Não era barulho de alguém tentando abrir ou pular. Era barulho de algo pesado se apoiando no portão, fazendo as grades de ferro vibrarem levemente. Levantei da cadeira, peguei minha lanterna e o facão e fui até a porta da guarita. O portão ficava a uns 10 metros da guarita. Dava para ver de onde eu estava, iluminado pelo poste da rua. E lá, agarrado nas grades do portão, tinha a criatura. Dessa vez eu vi ela claramente. Não era de relance, não era sombra. Era real, sólida, aterrorizante. Tinha uns 2 metros de altura quando em pé, e ela estava em pé segurando as grades do portão com as 2 patas dianteiras, ou mãos, ou sei lá o que eram. O corpo era coberto de pelos escuros e desgrenhados. As pernas eram dobradas como de animal, mas grossas e musculosas como de humano. Os braços eram longos, terminando em mãos enormes com dedos que pareciam humanos, mas com garras curvadas nas pontas. E a cabeça, meu Deus, a cabeça.
Era uma cabeça de lobo, com focinho alongado, orelhas pontudas, mas tinha algo de humano também na estrutura do crânio. E os olhos eram aqueles mesmos olhos amarelos que tinham me encarado antes. Só que agora eu podia ver a inteligência neles. Não era só animal. Tinha pensamento ali, tinha consciência. A criatura estava olhando para dentro do pátio da escola. Não para mim. Ela não tinha me notado ainda. Estava olhando para a escola em si, especificamente para a área onde as crianças brincam durante o recreio. E sabe o que era mais aterrorizante? Ela não estava agitada, não estava atacando o portão tentando entrar. Estava apenas observando, esperando, como um predador que estuda suas presas, que aprende os padrões, os horários, os hábitos. Fiquei congelado ali, sem conseguir me mexer, sem conseguir fazer barulho. Parte de mim gritava para correr, para me trancar na guarita. Outra parte dizia para fazer algo, para gritar, para espantar aquela coisa. Mas eu não fiz nada. Apenas fiquei ali observando a criatura que observava a escola. Não sei quanto tempo passou. Talvez segundos, talvez minutos. O tempo pareceu distorcer. E então a criatura farejou o ar. Virou a cabeça lentamente na minha direção. Nossos olhares se cruzaram. Por um instante, um único instante congelado no tempo, eu olhei diretamente nos olhos amarelos daquela abominação. E ela olhou nos meus. E eu senti algo. Não sei explicar direito. Foi como se ela tivesse entrado na minha cabeça. Como se por um segundo a gente tivesse compartilhado pensamentos. E o que eu senti vindo dela não foi só bestialidade, não foi só fome animal. Foi tristeza. Uma tristeza profunda, antiga, desesperada. E solidão. Uma solidão que doía. E debaixo disso tudo, fome. Mas não fome normal de animal. Era uma fome diferente, mais complexa. Fome de conexão, talvez. Fome de não estar sozinho. Fome de... A criatura soltou um som. Não era rosnado. Era quase como um gemido, um lamento. E então largou o portão e desapareceu na escuridão da rua, correndo de 4 com uma velocidade impossível. Eu desmoronei ali mesmo, caindo de joelhos no chão. Minhas pernas não me sustentavam mais. O facão caiu da minha mão, fazendo barulho no chão de cimento. Fiquei ali, tremendo, suando frio, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. No dia seguinte, faltei no trabalho pela primeira vez em 5 anos. Liguei dizendo que estava doente, que não conseguia ir. Passei o dia inteiro na cama, em choque, sem conseguir comer, mal conseguindo falar com a Fátima. Ela ficou preocupada, achou que eu estava com alguma doença grave, quis me levar no médico. Eu recusei, disse que era só uma virose, que ia passar. Mas não era virose, era terror. Terror puro e absoluto, porque agora eu sabia, sem sombra de dúvida, que lobisomem existe. E que tinha um rondando a escola onde eu trabalhava, rondando as crianças. Voltei ao trabalho 2 dias depois, não porque não estava com medo, eu estava apavorado, mas porque eu tinha responsabilidade. Aquelas crianças precisavam de proteção. Contei tudo para Dona Márcia, toda a verdade sem omitir nada. Ela me ouviu em silêncio, a expressão passando de descrença para preocupação, para medo. Edinho, você sabe como isso parece, né? Ela disse quando terminei. Parece história de louco. Eu sei, Dona Márcia, mas eu juro por Deus que é verdade. E tem as crianças falando da mesma coisa. Tem os professores vendo. Não sou só eu. Ela suspirou, esfregando o rosto com as mãos. O que eu faço? Como eu lido com isso? Fecho a escola? Digo para os pais que tem um lobisomem rondando? Não sei, mas a gente precisa fazer algo. No final, ela decidiu aumentar drasticamente a segurança. Contratou mais 2 vigias noturnos. Colocou guardas na hora de entrada e saída das crianças. Instalou mais iluminação ao redor da escola. E mandou um comunicado para os pais dizendo que tinha sido reportado um animal de grande porte na área e que os responsáveis deviam buscar e levar as crianças, não deixar elas irem sozinhas. As medidas ajudaram. As crianças se sentiram mais seguras e os avistamentos durante o dia diminuíram. A criatura parecia mais cautelosa com mais gente por perto, mas à noite ela continuava vindo. Eu e os outros 2 vigias, o Manuel e o Clayton, fazíamos turnos de vigilância, sempre pelo menos 2 de nós acordados, fazendo rondas de olho. E sempre, em algum momento da madrugada, a gente via ou ouvia algo, um vulto no muro, um som de garras, olhos amarelos brilhando na escuridão,
A criatura continuava observando, esperando. Esperando o quê? O Clayton perguntou uma noite enquanto a gente tomava café na guarita. O que ela quer? Não sei, respondi. Mas eu acho que ela está esperando a chance. Uma criança sozinha, uma falha na segurança, um momento de descuido. A gente não pode deixar isso acontecer. O Manuel disse determinado. Tem que proteger essas crianças. E a gente protegeu. Durante meses, a gente manteve a vigilância firme. Nunca relaxamos, nunca demos chance. E sabe o que aconteceu? Aos poucos, os avistamentos foram diminuindo. A criatura começou a aparecer menos, até que, depois de uns 4 meses, parou completamente. Não sei se ela desistiu, se foi embora, se encontrou outra presa? Não sei. E honestamente tenho medo de saber. O que eu sei é que durante aqueles meses, uma criatura que não deveria existir rondou a escola onde eu trabalho. Observou as crianças com uma inteligência predatória. Esperou pela oportunidade de fazer o que quer que ela pretendia fazer. E a gente não deixou. Hoje, 1 ano e meio depois, a história já meio que foi esquecida. As crianças não falam mais do cachorro estranho. Os pais relaxaram. A vida voltou ao normal. Mas eu não esqueci. E nem o Manuel, nem o Clayton. A gente continua vigilante. Continua de olho. Porque a gente sabe que a coisa pode voltar. Que talvez ela nunca tenha ido embora de verdade, só ficou mais cuidadosa, mais paciente. E às vezes, em noites de lua cheia, eu juro que ouço um uivo distante, vindo das colinas que cercam Barbalha. Um uivo que é parte animal, parte humano, parte lamento. E eu fico acordado a noite inteira, de olho no portão, protegendo as crianças que chegam de manhã sem saber o perigo que rondou, e talvez ainda ronde a escola delas, porque tem coisas nesse mundo que a gente não entende. Coisas que não deveriam existir, mas existem. Coisas que vêm na escuridão, que observam, que esperam. E enquanto eu tiver força, enquanto eu puder segurar um facão e uma lanterna, essas coisas não vão tocar nas crianças que estou encarregado de proteger. Podem me chamar de maluco. Podem dizer que vi coisas. Não me importo, eu sei o que vi. Eu sei o que ainda pode estar lá fora. E eu vou continuar vigiando. Porque é isso que a gente faz. A gente protege os inocentes dos monstros que espreitam na escuridão. Mesmo quando ninguém acredita que os monstros são reais.